Oi, pessoal. Então, vamos dar início na aula de hoje a um outro tópico bem interessante, tá? Nessa linha de circuitos lógicos. Vamos trabalhar em cima de códigos, tá? E basicamente vamos aprender os processos de codificação e decodificação, o que é que isso de fato significa. Legal? Então, o primeiro ponto aqui é a gente tentar definir cada um desses conceitos, né? A começar pela codificação. Então, o que seria uma codificação para mim? Olha, esses circuitos que a gente está projetando, que a gente está trabalhando, eles geralmente atuam para algum tipo de aplicação no meu mundo físico, certo? Isso quer dizer que a gente vai ter determinadas quantidades, determinados números, determinados símbolos que a gente precisa representar. Por exemplo, vamos dizer que a gente vai trabalhar com cores. Eu tenho que representar cores utilizando o computador. Tem que ter algum tipo de representação para permitir que um braço robótico, por exemplo, ele consiga distinguir entre essas diferentes cores. Então a cor seria uma informação. E eu teria que traduzir isso, eu teria que tentar representar isso de forma que o meu computador entendesse. Legal? Então vejam, no processo de codificação, obviamente, isso é um pouco mais amplo, tá? E a codificação para mim vai ser o quê? Vai ser uma representação, tá? Então isso aqui vai ser uma representação simbólica. Então, representação simbólica da informação. Essa vai ser a definição de codificação que a gente vai estar trabalhando aqui na aula, tá? Então, de uma certa forma, a gente vai ter o que, basicamente? Olha, a gente vai ter uma informação original. Então, é da onde eu vou partir, tá certo? Original. E eu vou partir e transformar ela, representá-la em uma informação que eu vou chamar de informação codificada. Né? Então, eu tenho algum tipo, por exemplo, temperatura, cores, seja o que for, tá? Eu vou transformar essa informação em informação codificada. E o que é que eu faço isso? É a partir de um conjunto de regras, tá? Então, eu tenho aqui atuando, obviamente, um conjunto de regras que faz com que eu proceda à transformação da informação original em informação codificada. Eu represento essa mesma informação de outra forma, tá? E o conjunto dessas regras que eu uso para fazer essa transformação, ela é chamada de código. Legal? Isso aqui vai ser o processo que a gente vai estar trabalhando aí nessas aulas, tá? Então vejam, se codificação ela atua nesse sentido, obviamente o processo de decodificação vai ser o quê? A interpretação da informação codificada. Né? Então, a decodificação, ela nada mais vai ser do que como eu vou interpretar se a minha informação ela está codificada, né? Então, o processo, obviamente, inverso, tá? A interpretação da informação codificada. Legal, legal. Ficou aqui por trás da imagem, mas ainda é codificado que está atrás, tudo bem? Então, pessoal, é muito importante que a gente entenda bem, né? Que sempre que a gente está trabalhando com codificação ou decodificação, a gente está fazendo um processo interessante. É um processo que se chama conversão de códigos. Tá certo? Então, isso aqui vão ser os meus processos. Num sentido, né, a conversão no sentido, ela vai se chamar codificação. E no outro sentido, ela chama, obviamente, decodificação. Então, eu posso ficar indo de um domínio para outro, né? De um código para outro. Então, para cada tipo de processamento, vai haver um código diferente que vai ser mais apropriado. E aí é onde a gente vai ter muitos ganhos em relação a isso. Legal? Então, essa primeira partezinha aqui da aula, ela vai ser em contextos, tá? Assim, bem de base, de fundamentos. Mas logo depois dessas definições, a gente vai trabalhar em cima de alguns códigos e vamos criar alguns, inclusive. Legal? Então, dentro do contexto de código, né, o primeiro ponto aqui que vocês têm que entender é o que significa um item, um item de informação, tá? Vou colocar assim, item de informação.
Para mim, o item de informação vai ser cada um dos valores que a informação ela vai poder assumir, né? Eu dei um exemplo para vocês de cores. Cores são itens de informação, né? Então aqui, olha, cada, né, para deixar escrito aqui, né, cada um dos valores que a informação pode assumir, que a informação ela pode assumir. Interessante. Então, olha, esse conjunto de valores, obviamente, ele pode se pertencer a uma faixa contínua de valores, né? Ou uma faixa discreta. Ou uma faixa discreta. Né? E aí, se eu pensar, por exemplo, em temperatura, a temperatura é uma faixa contínua. Né? Então, eu teria infinitos valores. Tá? E se eu pensar em cores, eu já tenho naturalmente um conjunto discreto, uma faixa discreta ali de elementos para mim. Mas, como a gente já discutiu sobre isso, né? Existe um processo em que, para eu representar uma faixa contínua, eu precisaria de infinitos valores, né? São infinitos valores. Isso não é prático, não é praticável, não é factível. Tá? Então, existe uma conversão dessa faixa contínua para uma faixa discreta. E aqui a gente vai ter um efeito associado aqui, tá? Que é muito importante sempre a gente levar em consideração, que é o efeito da precisão finita dos meus equipamentos, né? Legal? Então lembrem, item de informação, cada um dos valores que minha informação pode assumir. Pode ser que naturalmente isso seja uma faixa contínua, pode ser que naturalmente isso seja discreto. Mas se for contínuo, eu tenho que trabalhar com um subconjunto. Eu tenho que ter uma conversão dessa faixa contínua para discreta para eu conseguir trabalhar dentro do ambiente computacional, né? Eu conseguir associar um código em que eu tenho uma quantidade finita ali de elementos. Legal? Então, entendendo o que é um item de informação, a gente vem para o nosso próximo conceito, tá? O próximo conceito trata de um alfabeto de símbolos. E o que seria isso, basicamente? Ora, é o que o próprio nome diz, vai ser o conjunto lá dos meus símbolos, que eu vou utilizar, tá? Para codificar a informação. Ora, se eu estou trabalhando no meu sistema binário, por exemplo, né? Eu poderia estar considerando 0 e 1 para avaliar 0 volts ou 5 volts. Tá? Então, eu estou convertendo dois valores que estão no caso de intenção, estou convertendo para um código, que é o meu código binário. Interessante? Se você tem, por exemplo, o teu sistema decimal, tem os algarismos, eu posso converter isso para um sistema binário. Para isso, eu faço o quê? Eu vou utilizar lá, para cada algarismo, tem um símbolo binário próprio. Né? Então eu vou lá e coloco isso também. São basicamente, tá, pessoal? São os símbolos que eu vou utilizar para gerar essas variações. Né? Então sempre que eu estiver trabalhando com sistema binário, né, eu vou trabalhar com dois símbolos, 0 e 1. E vou tentar combinar sempre esses símbolos para gerar toda a informação ali que eu gostaria de codificar. Legal? E para fazer isso, eu tenho que começar a definir algumas palavras para esses itens de informação. Né? Eu chamo isso de palavra-código. A palavra-código. Essa palavra-código, ela nada mais vai ser do que uma espécie de sequência. Vai ser uma sequência de símbolos. Do alfabeto. Né? Possivelmente eu posso repetir isso, tá certo? Mas tem que ser único, tá? Tem que ser único para um item de informação, né? Então, isso aí é interessante para mim, né? Eu tenho uma palavra código, ela representa um item de informação, né? Eu tenho uma relação direta ali com um item de informação. Então, a sequência de símbolos do meu alfabeto, tá? Possivelmente tem repetição que vai ser usada para representar um item de informação.
E vejam, até agora o que é que a gente viu então? A gente viu o que é um código. O código nada mais é do que o conjunto de regras que vai levar uma informação, né, que está num domínio lá para outro. Então, a informação original para a informação codificada. Esse processo de levar isso ele é chamado de codificação e o processo inverso de decodificação. Tá? Tudo isso ela vem da necessidade de representar algum tipo de informação. Então, é um item de informação que eu estou trabalhando. Tá? Então, os itens de informação são exatamente cada um dos valores que a informação ela vai poder assumir. Legal? Pode ser contínuo ou discreto, a depender da característica dessa informação que eu estou trabalhando. A partir daí, eu tenho um alfabeto de símbolos que eu vou trabalhar para tentar gerar esse tipo de comportamento. Né? E em seguida, à medida que eu defino esse alfabeto de símbolos, eu vou definir quais palavras-código eu vou gerar para representar esses itens de informação. E a palavra código ela nada mais vai ser do que uma sequência de símbolos do alfabeto que vai ser usado para representar o item de informação. Tudo bem? Então vejam, no que tange aqui a parte de palavra código, tudo depende da quantidade de símbolos que eu estou usando, ou seja, existe um parâmetro muito importante aí para a gente, que vai ser o meu N. O N ele é dado como comprimento da minha palavra. Então eu tenho aqui o comprimento da palavra, que ela pode assumir aí valores distintos, né, a depender da minha necessidade, tá? Então, aqui, esse n ele pode ser um número constante ou um número variável. Isso quer dizer o quê? Olha, eu posso ter um conjunto de palavras-código com a quantidade, vamos pensar no sistema binário, tá? Onde eu tenho zeros e uns. Então, eu posso ter palavras-código com 5 bits e todas as palavras possuírem exatamente 5 bits. Isso é uma forma de codificação. Mas eu posso fazer com que dentro do mesmo código, tá? Esse tamanho da palavra, essa quantidade de bits que eu estou usando, ela também varie. Isso vai gerar duas aplicações bem distintas que a gente vai trabalhar no próximo vídeo.